Pessoal, boa tarde. A gente está aqui no aterro mais uma vez para fazer o nosso Diários da Quarentena. Hoje está um dia bem quente aqui, é por volta de 1h da tarde, então realmente está um calor infernal por aqui. Eu vou tentar fazer um caminho diferente hoje, só para não ficar a mesma coisa, não ficar a mesma coisa de sempre. Caralho, o cheiro de cocô aqui é impressionante. Bom, esse então é o nosso Diários da Quarentena, é o nosso vídeo diário que a gente bate um papo aleatório aqui em algum lugar, geralmente aqui no aterro. Quando dá a gente faz um passeio mais longo, mas ultimamente a correria é tanta que não tá rolando não. Tem que ser passeio curtinho mesmo, para não dar problema. E aproveitar que a gente tem alguns papos libertários para fazer. Isso já foi uma desobediência civil diária, que a gente saía só para sacanear o idiota do Witzel e o otário do Crivella. Hoje em dia não é mais não, porque hoje em dia está liberado andar por aqui. Não tem grandes problemas. Eu acho que o pneu da frente da minha bike está vazio. Vou ter que dar um jeito de encher ele. Talvez eu... Vou ver se eu faço justamente isso. Vou lá num posto de gasolina que tem mais longe um pouquinho ali, faço isso. Enquanto a gente faz o nosso papo diário aqui. As notícias que a gente tem hoje. Antes de mais nada, é importante falar que a Cápsula Entrevista vai voltar no dia 7 ou 8 de novembro, tá? Não vai ter esse final de semana agora, que é dia 31 ou dia 1º. A gente estava organizado para fazer toda semana, tá? Mas o que acontece? Toda semana teve esse problema nosso do strike, aí a gente teve que ver um monte de coisa, resolver um monte de coisa lá no canal, com os patrocinadores, então ficou realmente difícil de manter esse nível. A gente optou por deixar essas 2 semanas aí sem entrevista, então não teve semana passada e não vai ter esse final de semana também, mas está tudo mantido conforme o planejado, né? Ou seja, na semana do dia 7 vai ter novamente. Olha o Pão de Açúcar daqui do alto, é bonito também, né? Bacana ver ele daqui. Aqui a gente está passando na passarela aqui do aterro. Se vocês olharem os vídeos mais antigos do Diários da Quarentena, era impressionante como é que isso aqui estava vazio. Não passava ninguém aqui. Totalmente vazio. Agora já está praticamente normal. Um monte de carro. Igual mesmo sempre foi. Nunca teve muita diferença aqui. Fica essa passarela aqui no alto, uns carros passando lá embaixo. E a vista é bacaninha, a vista é legalzinha. Bom, deixa eu subir, que eu acho que daqui eu já consigo me adiantar. Vou aproveitar, senão o pessoal vai entrar na minha frente também. Ok, beleza. Pronto, chegamos aqui do outro lado. Agora, deixa eu ver qual vai ser o caminho que eu vou fazer para sair daqui e pegar aquela pistazinha de lá. Eu acho que ali eu consigo passar, ó. Será que consigo? Vamos ver. Consegui, pronto, beleza. Então vamos continuar nosso papo aqui. A gente deve ir até lá no posto de gasolina que tem lá do outro ponto do aterro para calibrar pneu. Vamos ver se funciona. Bom, pessoal, então vamos fazer o nosso bate-papo aqui, os nossos papos libertários. O primeiro deles é o incêndio que teve no hospital aqui no Rio. Não sei se vocês estão sabendo, aqui no Rio está saindo o tempo todo notícia disso. Eu não sei se teve cobertura nas outras cidades, mas
O maior hospital público aqui do Rio de Janeiro pegou fogo hoje. Tiveram que evacuar não sei quantos mil pacientes lá em Bom Sucesso, Hospital Federal de Bom Sucesso. E uma loucura completa, lógico que coisa e tal. Já controlaram o incêndio, não teve nenhuma morte, nenhuma causalidade. Mas é lógico, foi um susto grande para todo mundo. E é aquele negócio, defenda o SUS, meu amigo, defende mesmo. Pode ter certeza que é dinheiro bem investido. As licitações feitas no SUS são todas perfeitas. Nenhuma delas tem roubalheira de dinheiro. É uma coisa fantástica. O SUS continua defendendo aí que realmente é a solução. É aquele negócio, né? A gente sabe como é que é essas coisas. Você pode falar assim, ah não, mas pô, pegou fogo no hospital, poderia ter pegado fogo no hospital particular também. Acontece, é verdade. Só que é o terceiro incêndio no hospital que acontece aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos. Assim, coisa mais normal do mundo é você estar num hospital do SUS aqui no Rio e ele pegar fogo. É assim, trivial. Acontecimento corriqueiro. Aquele negócio, gente, não dá, não adianta. O incentivo dos caras não é para prestar um bom serviço. Isso faz zero diferença no final das contas. Se eles vão receber bem, vão ter promoção, não vão ter promoção. Aí, ou seja, os caras cagam pra coisa. Toda a briga do sujeito é só para se aposentar, para melhorar o salário dele, coisa e tal. Prestar um bom serviço vira um mero detalhe. Prestar atenção nesse tipo de coisa, mero detalhe. Uma empresa particular está livre de ter um incêndio? Lógico que não, pode acontecer. Mas, tipicamente, o incentivo do pessoal é muito maior, porque o nego sabe que o hospital particular que pega fogo, perde cliente, meu amigo. O nego não vai querer usar mais aquele hospital. Pode significar o fim do emprego. E eu não tenho dúvida que vão caçar um culpado do incêndio desse hospital. Vão dar um jeito, vão puxar alguém lá. Foi fulano. O mais provável é que vai ser um terceirizado, você quer ver? Tipicamente é essa forma como eles fazem. E no final das contas, o pessoal que realmente era responsável, nenhum vai nem se abalar com isso. Zero mudanças na carreira. Se as licitações continuam acontecendo, o dinheiro continua fluindo, se vai ter o serviço prestado mesmo, não vai ter, isso aí, meu amigo, é o menor dos problemas. A questão é a licitação sair, é a grana girar. Esse que é o ponto. Então, não tem grandes novidades. Felizmente ninguém se machucou nesse incêndio. Foi só mesmo um susto. Mas eu não duvido nada que nego acabe usando esse troço aí como desculpa para fazer mais encarceramento em massa aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, quando tiverem com vontade de fazer novo lockdown, vão falar, ah não, mas o maior hospital fechou com não sei quantos milhares de leitos. Então agora, quem vai pagar essa vai ser você, que vai ter que fechar o seu barzinho, vai ter que fechar seu negócio, vai ter que ficar em casa, porque o político não foi capaz de resolver a coisa, então quem tem que pagar o pato é você. Com mais ideia idiota de político que não vai funcionar do mesmo jeito, lógico. É muito engraçado essas coisas, né? Eu acho muito legal quando tem uns vídeos meus que furam a bolha, e aí aparecem uns esquerdistas do nada, desesperado. Caralho, não tô entendendo nada, como assim? É muito engraçado isso, cara. O vídeo meu sobre o debate do Trump e do Biden furou a bolha. Tá cheio de comentário lá, meu Deus, que absurdo, não sei o que lá. Eu acho realmente engraçado. Os caras não têm nenhum pé para apoiar a realidade deles. É aquele negócio, cara, isso aí é o que eu falei, o mundo já está dividido em bolhas, é inútil lutar contra isso. O problema é que eu não vou ficar indo lá nos vídeos dos esquerdistas encher o saco deles. Eu sei que só tem lorota ali, só tem papo pra bolha deles mesmo. Pra quê? E no entanto, de vez em quando, uns vêm cair no meu, não sei porquê.
Deve ser alguém que assiste o meu canal que bota lá para tentar convencer os caras. Aí aparece um monte de lunático que sem entender nada do que está acontecendo. É muito engraçado. Os caras não escondem o teor autoritário deles. Não, mas tem que fazer alguma coisa para curar a Covid. Eu, porra, por que tem que fazer alguma coisa para curar a Covid, porra? Porque você acha? O nego não esconde esse desejo de melhorar a sociedade, que na verdade é desejo de controlar ela. E por falar em esquerda, na Filadélfia, ontem, tivemos mais um caso daqueles. Um sujeito negro, parece que sacou a faca, tentou atingir o policial com a faca. O policial revidou e matou o cara. Lógico, por que o policial atirou e matou o cara? Foi porque ele tentou matar o policial com a faca? Foi porque ele saiu correndo atrás dos policiais com a faca? Não, foi por racismo, lógico, evidente. Esse é o motivo. Então já teve ontem um monte de protesto, um monte de quebra. Aquela coisa toda que vocês já imaginam, já estão acostumados a ver, já sabem qual é o esquema. E aquele negócio, eu já deixei claro para vocês várias vezes, eu acho que autoritarismo policial é terrível mesmo. Eu acho que provavelmente se chegou a esse ponto é porque teve erro da polícia em algum momento. Mas é lógico que não foi racismo, foi só autoritarismo. E lógico que é um absurdo dizer que quebrar coisa, roubar a loja, parece que o pessoal roubou a loja, fez aquele esquema de roubar a loja lá. É lógico que isso não justifica nada, ou seja, não quer dizer que, mesmo que por hipótese tivesse sido racismo, não é a maneira correta de tratar racismo sair quebrando um monte de coisa. Uma loja que você não sabe de quem que é, provavelmente tem, no mínimo, empregados negros, pode ser até que seja uma loja de negros, e no final das contas o seu protesto burro está só piorando a situação. Então, Filadélfia, ontem tivemos de novo aquela coisa toda que vocês já conhecem, já vimos aí, já é a 14ª, 15ª vez. Enfim, eu acho que para mim ir no posto, eu tenho que passar no meio dos caracudos ali. Mas hoje tá um dia quente, os caracudos devem estar mansos, tá tudo tranquilo. Vamos lá passear no meio dos caracudos lá, não tem problema não, vai dar tudo certo. Bom, então, protestos na Filadélfia, como eu falei para vocês. Isso daí. Aí, isso já é uma coisa que, evidentemente, o nego já está jogando para a campanha presidencial. Já está falando tanto com o Trump falando da desordem, quanto o Biden falando do absurdo da violência policial e não sei o que lá. E que é terrível isso, como pode a polícia mais uma vez matar gente e coisa e tal. E do outro lado, já está o pessoal preocupado com protestos e quebra-quebra, esse tipo de coisa que realmente é um absurdo completo. Como isso vai afetar a corrida presidencial, não sei. Não sei se afeta mais alguma coisa, não. Essa altura do campeonato, todo mundo já está com a visão definida já, não creio que afete mais nada não. Agora, quem for ganhar, vai ganhar mesmo. E nesse tópico aí tem algumas vitórias importantes, né? Primeiro, eu não vou falar aqui, porque eu já falei, fiz um vídeo todo sobre isso. A vitória, a Amy Coney Barrett, apesar dos democratas terem feito lá todo aquele negócio para atrasar a votação, tentar jogar para depois, mas não teve jeito, no final das contas, votaram, ela foi confirmada pelo Senado. E agora, ontem mesmo, o Trump empossou ela. Dá pra ver que o Trump estava com pressa, né? Que ele queria empossá-la logo, porque lógico, será que está funcionando? Não sei se está funcionando não, hein? Não tem... Está funcionando aqui não?
Bom, pessoal, então continuando o nosso papo aqui, consegui calibrar o pneu, mas acho que ficou pior calibrado do que estava antes, viu? Tem que levar no borracheiro ali perto de casa e calibrar lá. O negócio do posto aqui tá quebrado, tá fudido. Os caras tentaram me ajudar ali, mas tem essa não. Bom, faz parte. Ih, aqui tá fechado, caramba. Eu não vou passar no meio dos cracudos de novo, não. Deixa eu ver se por aqui tem passagem. Acho que aqui tem passagem. Aqui tem passagem. Pronto. Beleza. Então vamos continuar nossos papos. Então, como eu estava falando, confirmaram a Amy Coney Barrett. Apesar dos democratas ficarem tentando adiar a coisa, atrapalhar, no final das contas passou. E... Só que ontem mesmo, a comissão que estava avaliando a indicação dela recebeu um pacote com substâncias suspeitas. Você vê que o pessoal lá não joga leve não, meu amigo. O papo ali é pesado. O papo ali é bruto. Então, no final das contas, até tentativa de matar o pessoal teve. Aí deu tudo certo no final. Ela foi confirmada. O Trump ainda fez ontem mesmo a cerimônia de sworn in, né, de juramento dela lá, de colocar ela no cargo. Então ela já está como ministra da Suprema Corte. Não vou falar muita coisa porque já falei sobre isso várias ocasiões, fiz um vídeo sobre isso hoje. Então não deixem de ver lá no Visão Libertária, tem um vídeo próprio sobre isso. O outro assunto era falar nisso. Só um detalhe, teve um vídeo de ontem que eu botei uma frase do Otto von Bismarck e coloquei sem querer a imagem do príncipe William da Alemanha. Ah, foda-se, porra, é tudo parasita político mesmo, faz diferença zero. Eu fiz a busca ali, apareceu um monte de imagem, eu peguei aquela que eu achei mais legal e botei lá. Ah, não era do cara, foda-se, porra, que diferença faz? Se fosse de alguém que não era político, eu ia até pedir desculpa, mas cara, político, meu amigo, foda-se. Ainda deu sorte de eu ter mencionado o sujeito, porque a frase sobre leis e linguiça realmente é uma frase legal. Realmente fala muito sobre justpositivismo. Isso saiu no vídeo de ontem sobre a Constituição do Chile. Então, se vocês tiverem curiosidade, aquela imagem que tem lá não é do Bismarck, é do William. Whatever, tanto faz. Então, o outro assunto que tinha para falar também, que eu anotei aqui, é sobre um caso que rolou no Twitter. E eu não vou chegar a fazer um vídeo sobre isso, porque é um caso bem pequeno, assim, não tem nada de muito significativo, mas tinha muita gente comentando isso, pode ser dúvida de muita gente, então vale a pena só mencionar. Mas é o seguinte, apareceu um vídeo de um rapaz de 19 anos, veja bem, eu vou deixar claro aqui que eu não tenho informações concretas sobre o caso, eu só tenho as informações que saíram ali na thread, tá? Então tudo que eu tô falando aqui pode ser mentira. Na internet nada é certeza de ser verdade, mas com essa ressalva apareceu o vídeo de um garoto de 19 anos e uma garota de 12 anos, uma menina de 12 anos. E em determinado momento eles falam que estão namorando, que os pais deixam e coisa e tal. E muita gente falou, pô, que absurdo isso, não sei o que lá. E aí dá pra gente tirar algumas visões desse troço. Olha, primeira coisa, vendo sob o ponto de vista justpositivista dos rabisco bananense atual, ali tem um problema, tá? Porque no Brasil, na verdade, de acordo com o Código Penal,
Eu não vou lembrar de cabeça o número do artigo, mas se não me engano, é 215A, que é o estupro de vulnerável. Ele fala o seguinte, olha que bacana. Corcovado e Pão de Açúcar na mesma visão. Ele fala que sexo com menor de 14 anos é estupro. Não interessa se foi consensual ou não. Ah, mas o pai deixou, a mãe deixou, não sei o que é lá, tudo certinho. Não faz diferença. Menor de 14 anos não tem nenhum problema disso. Ah, mas o rapaz também era novinho, tinha 19 anos. De novo, zero diferença. Se fez sexo com menor de 14 anos, é estupro. Será que vai decolar alguma coisa agora? Não vai, né? Sempre ficou esperando eu sair daqui para aparecer. Mas vou ficar um pouquinho aqui, tá bom que tá ventinho aqui, tá um ventinho gostoso. Uma sombrinha aqui. E pronto. Se não sair nada, a gente sai daqui, que a gente saindo, aí aparece o avião. Não tenha dúvida. Então, como eu estava falando para vocês, em tese, se um garoto de 14 anos fizer sexo com uma menina de 13 anos, eles podem ter um dia de diferença de idade. Ele acabou de fazer 14 anos hoje, fez sexo com uma menina de 13 anos, que ela vai fazer 14 anos amanhã. Não interessa, é estupro pela lei bananense. Aí você pode falar, ah, mas eles não fazem sexo, eles namoram, mas o namoro deles é um namoro casto, é um namoro em que eles apenas trocam carícias, trocam beijos, conversam e coisa e tal, não estão fazendo sexo de fato. Só que isso não resolve o problema, porque na verdade o estupro é considerado qualquer ato dito de libidinoso, ou seja, beijo, de certa forma, é estupro também. Se você dá um beijo numa pessoa que, sem o consentimento dela, é um estupro. Se você passa a mão numa pessoa sem o consentimento dela, é estupro, mesma coisa. E é muito difícil imaginar o que seria um namoro sem absolutamente nenhum abraço, nenhum beijo, nada assim. Enfim, eu não sei. Se for realmente um namoro totalmente platônico, totalmente sem contato, pode ser até que... E aí, ó, pegamos um aviãozinho decolando, ó. Foi embora, é isso daí. Pegamos um aviãozinho decolando, já é alguma coisa. É raro de fazer acontecer isso. Os aviões ficam esperando eu sair daqui para decolar. Então, o que acontece é o seguinte. Se eles trocam um beijo, já era, um abraço. Se for totalmente platônico, só na conversa, em tese, pode ser realmente que não configure estupro. Mas mesmo assim é uma coisa complicada. Aí você pode falar assim, eu dei o exemplo de que um garoto de 14 anos beijou uma menina, fez sexo com uma menina de 13 anos e daí já seria estupro. Aí você pode falar assim, ah não, mas menor de 18 anos é inimputável. Mas veja, não é que ele não sofra punições, ele vai sofrer punição, só não vai sofrer cadeia. Ele vai ter cometido o ato infracional análogo a estupro. Então assim, pela lei atual é errado de qualquer forma. Sexo com menores de 13 anos é proibido no Brasil. O ponto é esse. Então assim, é por isso, provavelmente, alguém explicou para eles, e aí no dia seguinte veio um outro vídeo falando que não, é brincadeirinha, não é nada disso não, e não sei o que lá. E lógico, porque alguém deu o toque para eles que não interessa, não tem esse troço de, ah não, mas meu pai deixa, minha mãe deixa, eu deixo, tá tudo certo. Pela lei bananense não pode de jeito nenhum, em hipótese alguma. Então provavelmente os pais já deram um aviso para eles e eles vão esconder esse troço, vão falar que é brincadeira, que não é isso não. Porque caso contrário, meu amigo, o cara vai pegar cadeia mesmo. Não é brincadeira não. Bom, agora a grande questão que você pode me fazer é a seguinte, mas e no ancapistão? E numa ética libertária em que você não teria uma lei rabiscada, aleatória desse tipo para guiar nesse caso? Bom, e o fato é, como eu disse, que no ancapistão o consentimento é um negócio, atua mais ou menos da mesma forma, ou seja,
pessoas menores de idade, que não são plenamente capazes, elas têm a necessidade de um tutor, que vai ser o pai ou a mãe, que vai definir o que essa pessoa pode ou não fazer. Então, nesse caso, eu diria o seguinte: se a partir do princípio que o pai da menina está ok com o que está acontecendo, e daí eu estou botando um C aqui, porque lembra, as informações que eu tenho são só aquelas que estavam na thread ali, no Twitter ali. Eu não tenho informações independentemente verificadas. Então, assumindo que é verdade o que está ali, que o pai da menina, os pais da menina e os pais do menino estão de acordo, eu fico imaginando que estão de acordo assim, em namoro sem sexo, é o que eu imagino, porque a garota é uma criança realmente. Vascão da Gama, aí é o calabouço. Então, se eles estão de acordo com isso, no ancapistão não teria problema, não teria. É moralmente condenável, moralmente condenável, não tenha dúvida, mas o consentimento pode ser dado pelo pai da garota. Agora, eu ainda acho estranho a questão de... tem que ver isso daí, porque como eu falei, as decisões do tutor tem que ser no sentido de fazer a criança atingir a plena capacidade. Então, assim, é complicado, ele teria que justificar em que sentido que isso está ajudando ela a crescer e se preparar para a capacidade plena. Certamente me parece uma coisa prematura, mas enfim, aí a gente vai cair num caso de julgamento caso a caso, teria que ver realmente as circunstâncias, como eu falei, né? De repente, provavelmente o pai preferiu fazer isso, de deixar, mas ter o controle, do que virar para a filha e falar assim: não pode não, sabendo que, meu amigo, vai desobedecer, porra. Essas coisas também, nego acha que autoridade é uma coisa absoluta. Não é, pô. Tem que ter alguma flexibilização. Eu não sei, de novo, não sei o que está acontecendo. Mas o que eu imagino que aconteceu aí foi isso. Os pais buscaram uma forma de minimizar o dano. Enfim, eu não sei o que está acontecendo de verdade, mas só para vocês saberem, na hipótese disso acontecendo numa sociedade libertária, essa seria a colocação. De qualquer forma, eles já sofreram a punição típica também de uma sociedade libertária, ou seja, ninguém prendeu eles, ninguém fez nada, mas os caras foram execrados na internet e já até voltaram atrás, falaram: não, é brincadeira. Agora o nego tá dizendo que é trollagem, que o garoto é gay, não sei o que lá. Isso aí, meu amigo, bom, eu não sei, de novo, não sei o que é, mas eu imagino que o nego deve ter mostrado para eles que a porta da cadeia é logo ali, meu amigo. Então, realmente, o nego tem que dar um jeito de desmentir isso. Eu acho uma besteira. Assim, na minha visão, um namoro de beijinho e abraço, isso aí, pô, não tem nada demais, não sei. Enfim. Não sei também como é que é a mentalidade do rapaz, né? Porque tem garoto de 19 anos aí que é uma criança também. E tem garoto de 19 anos que é uma puta que pariu de um degenerado. Então, realmente é difícil a gente dar pitaco nesse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, deixa claro que o padrão moral não é esse, porque o pessoal criticou pra caramba, independente da questão legal e coisa e tal. Repara que o controle por incentivo social foi muito mais rápido e fez muito mais efeito que qualquer ameaça de punição, qualquer processo que o Ministério Público abra contra eles, esse tipo de coisa. Então é isso daí. Só uma observação sobre esse caso. Esses assuntos de comportamento é sempre complicado, porque sempre você vai ter muita opinião diferente, gente que tem uma cabeça mais aberta, gente que tem uma cabeça mais rigorosa, enfim. É uma coisa mais complicada de imaginar.
Pacote suspeito, garoto 19. Ah, sim, o último assunto é um assunto rapidinho também. É para vocês verem como é que são as coisas, né? Lembra que eu mencionei para vocês que lá na Inglaterra estão precisando achar voluntários para serem infectados de propósito com a doença para testar a vacina. E agora saiu a notícia que lá em São Paulo estão com o mesmo problema. Porque, veja, para a vacina ser aprovada, é preciso que um determinado número de pessoas do grupo de teste pegue a doença. Porque como é que funciona a coisa? Metade do grupo de teste recebeu placebo. Então, em tese, essas pessoas têm que pegar a doença normalmente. Mas é lógico, nem todo mundo pega a doença. Então, assim, o critério que eles precisam chegar é num determinado número de pessoas que pegou a doença, que aí eles vão ver, né? Se essas pessoas que pegaram a doença do grupo de teste forem todas do grupo de placebo, ou a enorme maioria delas for do grupo de placebo, é sinal que a doença, que a vacina funcionou. A doença continua infectando as pessoas que não foram vacinadas, mas não infectou as pessoas que foram vacinadas, então tá ótimo. Agora, repara o tipo de problema que eles estão tendo. Eles não conseguem achar, as pessoas não conseguem infectar. E caraca, o nego tá insistindo nessa porra. Meu amigo, é uma doença que mata uma fração ínfima das pessoas que pegam ela. E ela já tá indo embora, já é difícil você pegar a porra da doença hoje em dia. Ah, pode ser que no inverno, ano que vem, tenha um aumento de número de casos? É possível. Aqui no Brasil agora, que vai entrar o verão, meu amigo, acabou. Não vai ter mais isso não. E mesmo que volte ano que vem no inverno, nunca vai ser a mesma coisa. Lembra, esses números que o nego está colocando na Europa, que absurdo a quantidade de pessoas infectadas, não sei o que lá, aumentou o número de infectados. Gente, infectados aumentaram por causa da testagem, estão testando mais. Quando começou esse troço lá em março, não tinha tanto teste ainda, era difícil você conseguir ser testado. Agora, todo mundo que pega até uma gripe é testado por essa porra. Então, no final, a chance de identificar casos é muito maior. E, no entanto, o número de mortes não acompanha. Por quê? Porque, na verdade, é uma onda muito menor do que foi ano passado. A onda ano passado, eu cheguei a falar isso aqui em vários passeios, o número de pessoas infectadas de verdade, que já tinham tido a doença, já tinham anticorpos, é muito maior do que eles sabem. Por que não sabem o número total? Porque não tinha teste suficiente. No que teve teste suficiente, agora tem teste suficiente, aparece um monte de gente. Só que a mortalidade é muito menor. Assim, a mortalidade pode até ter tido um efeito do tipo, matou as pessoas mais vulneráveis ano passado, ou esse ano, né? Na primeira onda, e agora na segunda onda não está matando tanto porque as pessoas que poderiam morrer disso já morreram. Mas eu acredito que nem seja isso. Eu acredito que a mortalidade, a quantidade de pessoas que pega a doença e vem a falecer, seja mais ou menos a mesma. O que muda agora não é o quanto as pessoas morrem, é o quanto as pessoas são testadas. Isso que está fazendo esse aumento de números enorme de pessoas contaminadas, mas na verdade o número de mortos mesmo, pouquíssima diferença. Lá embaixo teve um pequeno aumento? Teve um pequeno aumento. Inverno é fogo, meu amigo. Inverno é uma merda. Eles estão começando o inverno lá agora. Mas o mais provável é isso, vai ficar nesse negócio. Vai ter alguns mortos, vai. Assim da mesma forma a gente aqui no inverno que vem, lá para junho, julho, vai ter alguma coisa? É bem possível. Vai ser a catástrofe que foi antes? Não, lógico que não. Essa catástrofe já foi meio que fabricada mesmo, acabou que faltar leito não faltou para ninguém. E lembra, não foi por causa de lockdown porra nenhuma, porque lockdown não reduz em nada o número de infecção. Ao contrário, lockdown piora o número de infectados e mortos
Na verdade, deixa eu corrigir. Pelo estudo lá de Edimburgo, o número de infectados sim aumenta com... sim, diminui com o lockdown, mas o número de mortos é que cai quando você não tem lockdown, ou seja, você fazendo lockdown, você tem menos infectados, mas mais mortos, porque você tem maior chance de infectar pessoas de idade avançada e, portanto, disso resultar numa morte. Se você não faz lockdown, se você deixa tudo aberto, você tem sim mais infecções, mais gente vai pegar a doença, mas o número de mortos é menor, porque a doença tende a contaminar primeiro o pessoal de mais idade, e com isso não chega nos mais idosos e não mata tanta gente. Então, explicando esse ponto, é verdade que o número de infectados seria maior sem o lockdown, mas não o número de mortos. Isso aqui é importante. Bom, a gente está chegando no final aqui. Encerrar o nosso bate-papo. Estamos chegando já na saída aqui. E deixa eu ver se tinha mais algum assunto, mas acho que não tinha não. Acho que era esse daí mesmo. O Hospital Federal pegou fogo. Terceiro incêndio em alguns dias. E é isso daí. Bom, pessoal. Tinha outra coisa. Teve debate dos candidatos de São Paulo na segunda-feira. Pô, ninguém me avisou, porra, não sabia. Aí não fiz a minha live de debate de Parasita. Se tiver algum outro qualquer dia desses aí eu faço. Mas o de segunda-feira ficou sem. Deve ter sido engraçado. E, bom, gente, deixa eu parar naquela sombrinha lá para guardar as coisas. Pronto. É isso daí. Então é isso daí. Dia 7 ou 8 vai ter entrevista Ancapsu.